Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Papo.SUAS, o podcast que transforma a realidade do SUAS no Brasil. É o podcast mais badalado da assistência social, viu? Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Tamara Almeida e tô aqui com a Maíra Colares, e hoje você, além de ficar atualizado, compreender as dinâmicas do SUAS, que é isso que o nosso podcast se propõe, a gente vai discutir um assunto muitíssimo importante e que faz parte da realidade do SUAS. Inclusive, nós estamos naquele momento que é o processo conferencial e que culmina aí com a discussão que nós vamos fazer aqui, que é participação social. E aí, Tamara, o que a gente pode dizer sobre participação social? Difícil vai ser falar pouco. Difícil vai ser falar pouco, sabe por quê? Participação social é essencial, né? Eu, há pouco tempo agora, estava como secretária executiva do CONJUVE, que é o Conselho da Juventude aqui de Belo Horizonte, e também fiquei à frente de uma comissão no CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, assim, aprendi muito sobre participação social, mas já tinha outras experiências também, só que nessa área de conselhos, olha, vou te falar, as pessoas arrasam na participação, no empoderamento, na luta pelos direitos, e é isso que constrói e construiu o SUAS que a gente tem hoje, né? Com certeza, porque não existe construção de SUAS sem participação social, porque a participação social, ela materializa esse direito e constrói, de fato, aquilo que o trabalhador vive na ponta, aquilo que o usuário ou a usuária do Sistema Único da Assistência Social está vivenciando e observando. Então, quando a gente fala de participação social, automaticamente a gente lembra de controle social, né? Exatamente. Porque é um processo de construção do sistema. E olha, muitas das conquistas que a gente teve no SUAS, a gente deve à participação social, né? Inclusive, a gente deve à nossa participação social também, porque somos militantes. Eu fui pra rua para lutar pelas 30 horas. Com certeza. Eu fui pra rua para lutar pela transparência pública. Eu estava lá na Conferência Nacional. Então, assim, durante a nossa trajetória profissional, a gente está sempre lutando, né? Com certeza, porque esse aspecto, eu tive a experiência de ser conselheira, né? Conselheira do Estado de Minas Gerais, né? Acompanhar o processo de organização mesmo do conselho. Sim. E teve uma questão, Tamara, que eu queria que você falasse, porque a Tamara foi Fórum de Trabalhadores, tá, gente? Não é qualquer pessoa, não. Eu faço parte ainda do Fórum de Trabalhadores, inclusive. Eu já fui coordenadora do Fórum de Trabalhadores de uma regional. Eu gosto de participar, sabe? Exatamente. E aí, Tamara, eu queria que você falasse o seguinte: a gente está acostumado aqui nesse podcast a falar de polêmicas e questões que às vezes ninguém quer falar, mas sim, a gente vai falar sim. Então, eu queria que você comentasse um seguinte aspecto. Durante a organização da participação social no SUAS, a gente viu que foram criando os fóruns também. Os conselhos são os espaços institucionais de participação reconhecidos pela Constituição. A democracia participativa é um dos pilares da nossa democracia brasileira. Inclusive, na minha pós-graduação, no meu mestrado, eu estudei participação social. E aí, Tamara, eu queria que você comentasse o seguinte: a gente viu, especialmente recente, né, nos anos 2000, as criações dos espaços também dos fóruns. Sim. Fóruns de trabalhadores, fórum de usuários, fórum das entidades sociais, e também existem os fóruns de gestores. Depois a gente pode falar um pouco disso, mas eu queria que você falasse o seguinte: e aí? Fórum de trabalhadores fala pelos usuários e usuárias do SUAS, ou como é que é isso? Queria que você comentasse essa polêmica aí pra gente já aquecer os turbinas do nosso podcast. Lógico. Então, primeiro, para quem tá escutando a gente, ou vendo, né, e que é de uma cidade muito pequena, talvez na cidade dela não tenha isso, fórum de trabalhadores, fórum de usuários. Isso são lugares, né, de participação social que estão mais nas metrópoles, nas cidades maiores. Então, o que acontece aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte a gente tem fórum de trabalhadores, dos trabalhadores do SUAS, que é um espaço, assim, importantíssimo para a gente dialogar com a gestão. É onde a gente tem um poder maior de negociação, sabe? Então, a gente está falando em nome dos trabalhadores. E aí, será que os trabalhadores podem falar em nome dos usuários? De forma nenhuma. Eu não concordo com isso. Eu acho que
Aqui em BH é separado, né? A gente tem fórum de usuários e fórum de trabalhadores, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Teve uma vez que eu não vou esquecer disso, assim, eu fui num evento de participação social das pessoas em situação de rua. E as pessoas em situação de rua aqui de Belo Horizonte, elas são muito organizadas. A gente tem o movimento, né, do povo da rua, e assim, são pessoas que estão muito empoderadas, né? Tem gente ali que faz parte até do Conselho Nacional de Assistência Social. E aí eu fui no evento deles, eles estavam falando no evento. E eu lembro que eu era técnica, nessa época eu trabalhava com pessoas em situação de rua, e eu fiquei impressionada, assim, juiz, juíza, defensor público, técnico sentado na cadeira e o usuário falando, porque o usuário, ele tem sim condições de falar por ele, né? Quando a gente faz, por exemplo, reuniões comunitárias no CRAS, os usuários, eles são super empoderados, mas é porque, às vezes, você não está percebendo o empoderamento do usuário, porque você não está dando para ele esse lugar de fala. Sabe? Eu acho que falta isso. Às vezes falta de alguns técnicos, alguns coordenadores escutar mais os usuários, os líderes comunitários, né? A própria comunidade. Exatamente. E uma questão que é importante na construção do SUAS, né, Tamara? Você falando dessa sua experiência, e eu me lembro bem quando a gente ia para esses fóruns de discussão, né, considerando trabalhadores, usuários, etc., e também as entidades socioassistenciais, e é muito legal perceber que cada um tem a sua percepção do sistema, né, do Sistema Único da Assistência Social, Sim. E a sua percepção da realidade como o sistema atende ou não, está sendo materializado ou não. E aí é interessante a gente falar disso, porque o nosso podcast, né, o Papo.SUAS, fala sobre diretrizes, e essa talvez você que atua aí no SUAS, no cotidiano, seja gestor, trabalhador, passe a observar como que o município que você atua incentiva ou não também a organização desses espaços. Ter espaços organizados é importante para os usuários, é importante para os trabalhadores e é muito importante para os gestores, sabe, Tamara? Às Sim. vezes as pessoas falam assim, mas esse negócio de participação, isso é um apoio enorme para o gestor, inclusive quando ele está precisando ali de uma pressão social para eventualmente emplacar uma discussão, às vezes até em outras esferas. Então, isso é interessante, hein? Gostei. Até lembrei de um caso aqui. Lembrei de um caso. Vou contar então um caso, que eu adoro contar casos. Sou dessas, mineira que adora contar casos. Não, olha só, o que aconteceu uma vez. Eu estava como coordenadora de um CRAS BH Cidadania, aqui em Belo Horizonte, um espaço, né, onde aconteciam várias coisas. Tinha um campo de futebol, tinha academia da cidade, e aí, no final de semana, roubaram alguns halteres, eu não sei nem falar isso aqueles direito. Pezinhos de ginástica. Pezinhos de ginástica. E aí quebraram lá o vidro da academia da cidade e roubaram aquilo. Quando eu cheguei na segunda-feira, as pessoas falaram assim, aí Tamara, você liberou do pessoal usar o campo de futebol no final de semana, agora roubaram aqui. Então assim, uns 2 técnicos estavam me culpando por ter liberado o uso do campo de futebol, que era do espaço BH Cidadania. E eu realmente liberei mesmo, porque eu acho que o espaço é da comunidade, aquele campo de futebol é deles. E era bonito de ver todo mundo lá torcendo, era um evento Sim. no bairro, sabe? Então, eu fui direto no líder comunitário, que aí já é uma estratégia de mobilização também que a gente tem, assim, de ir numa pessoa potencial do território, uma pessoa que conhece todo mundo, não precisa ser exatamente um líder comunitário, mas alguém que tem fala, Sim. né? Pode ser alguém de uma ONG, e aí fui lá conversar com ele. E aí falei, Tião, ele chama Tião, o que eu vou fazer? O pessoal roubou aí os halteres e a academia da cidade vai ficar sem funcionar enquanto a gente não conseguir esses halteres de volta. Aí ele falou, não, Tamara, pode deixar que eu vou resolver. Não deu 2 horas, devolver os halteres. E assim, isso tem a ver com participação social, é colocar o usuário também como protagonista para resolver um problema. E aí eu falei com o Tião, mas além disso, ainda estou querendo fazer uma reunião comunitária. Chamar as pessoas do bairro para ver se vocês são a favor ou não da gente emprestar o campo de futebol, o que vocês vão decidir, porque esse espaço é de vocês, esse espaço não é meu, eu tô aqui temporariamente. Sim. E aí a gente mobilizou uma reunião comunitária que eu queria até mostrar a foto, viu?
Quem sabe depois na edição eu não mostro. A gente mobilizou uma reunião comunitária da parte da tarde para a noite, que deram mais de 45 pessoas. Não estava cabendo no CRAS de tanta gente que foi. E aí, pegando um gancho, né, do insight por trás dessa história, o que a gente teve ali de estratégia? A gente teve a primeira estratégia, que foi utilizar dessas pessoas que são referência na comunidade. Segunda estratégia, fazer no melhor horário para eles. Então, qual que era o melhor horário? Era à noite. Um assunto que diz respeito a eles e que eles acham interessante. Então, assim, fazer participação, né, mobilizar quando o assunto conversa com o usuário, quando o assunto é de interesse dele, é muito mais fácil. Então, eu sempre falo que a gente precisa escutar para depois mobilizar. Agora eu quero saber, Maíra, quero saber uma coisa. Pode falar. Você já deu várias palestras em conferências. Várias. Eu, inclusive, já vi. E ainda vai dar mais. Como é que você prepara as palestras? Como é que é esse momento? As conferências são realmente importantes ou não? Então, as conferências, assim, elas culminam, é o fim ali do processo de participação, porque é importante ter essa estratégia e acho que essa valorização da atuação comunitária para discutir a política pública, né? Para discutir, inclusive, orçamento público com os usuários, para discutir as diretrizes de atendimento. Isso tudo é muito importante, porque a gente passa a olhar para esse conjunto de atores que fazem parte do sistema, seja trabalhadores, usuários, entidades, como seres de direito na construção do sistema. E aí, sempre quando eu vou para conferências, né, é muito comum, né, a gente apresentar ali o tema da conferência, mas um esforço que eu faço, e aí recentemente eu fui fazer uma fala na conferência de Lagoa da Prata, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, então a conferência metropolitana também, né, do estado. Então essa construção de você ir lá, não só falar de um tema genérico, mas de olhar para os desafios que estão colocados. Porque, dependendo do município, dependendo do estado, os desafios são diferentes. Então, eu acredito e defendo que é importante que o momento conferencial, aquele momento de discussão da conferência, seja um espaço para discutir, de fato, a realidade do município e levar os aspectos para as conferências estaduais e para a Conferência Nacional. Então, eu sempre procuro entender do contexto e levar informações muito bem próximas à realidade, né? Olha só, a gente já falou de participação social, já falamos de reunião comunitária, já falamos de conferência. E tudo isso está muito atrelado, para mim, à mobilização social. Com certeza. Conta pra gente. Você tem uma experiência importante e já atuou em diversos equipamentos diferentes de proteção básica, enfim, de diferentes proteções, diferentes equipamentos. Isso deve ser incorporado como um processo de trabalho na oferta do serviço, na gestão do equipamento ali? Como que você enxerga isso? Porque, às vezes, se você não incorporar isso não aparece, isso não se desenvolve, você não constrói isso como sistema. Como que você orienta seus alunos lá na sua mentoria em relação a isso? Como lidar com a participação social no serviço? Eu acho importantíssimo, assim, com certeza deve ser colocado no dia a dia do trabalho. Então, por exemplo, estratégias para a gente fazer com que as pessoas participem mais dos grupos. É o quê? Escutar o que elas desejam, né? Então, fazer o levantamento já no atendimento. Olha, se a gente tivesse aqui uma atividade coletiva, faixa etária adulta, o que você gostaria que a gente discutisse? Eu gostaria demais de discutir sobre, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui. Cozinha, alimentos, horta comunitária. E aí, olha só, tem uma coisa muito básica que a gente faz, que é muito simples, assim, qualquer pessoa pode fazer, que é ter uma folhinha colada na mesa de trabalho mesmo, fazendo um levantamento das demandas dos usuários. Então, por exemplo, se tivesse aqui uma atividade coletiva, o que você gostaria de participar? Eu gostaria de participar disso. Aí a gente vai lá, coloca um xizinho. E aí a gente vai sempre perguntando e sempre levantando, assim, o que as pessoas querem, né? Então, eu sou muito a favor do planejamento coletivo, planejamento junto. Para mim, mobilização social é colocar em comum.
Sim. Né? A pessoa tem que entender que ela faz parte daquele processo. Muito. E aí, a gente vai... voltando aqui pro podcast, né? Já que somos a favor do planejamento coletivo, a gente fez um formulário, né? Sim, com certeza. Isso é importante. E aí a gente convida vocês a responderem esse formulário, porque a gente quer conhecer vocês. Onde vocês estão, o que vocês querem trazer para o podcast, quais são as pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui. É uma forma da gente estar próximo e escutar quais são os interesses de você, né, Tamara? Se você fosse dar uma sugestão aqui para o nosso podcast, qual sugestão você daria? Eu daria pra gente finalizar o podcast com uma frase. Frase? Cada podcast a gente finaliza com uma frase. Acabei de inventar isso aqui. Cada podcast, quem sabe a gente não faz isso hoje. Entendi. Então tá. No final a gente pensa assim numa frase pra ficar pras pessoas. Eu quero contar um segredo. E aí um segredo pro gestor. Eu adoro. Especialmente pros gestores. Adoro segredos. Pros gestores, porque eu queria retomar esse ponto, porque às vezes isso acontece, aí mais uma vez a gente colocando o dedo na ferida e falando de polêmica, acontece de alguns gestores ficarem com um certo receio em relação à participação social. Vão se sentir expostos, a participação pode trazer, sei lá, algum tipo de desgaste, etc. Sim. E aí eu queria fazer um chamado aos gestores do SUAS, né, aos colegas que atuam na gestão do SUAS, para que vocês passem a olhar os espaços de participação social, sejam os espaços formais, como os conselhos, ou os grupos, ou os fóruns, enfim, como espaços de oportunidade de diálogo, para que você também aprimore a sua gestão no SUAS. E não só aprimore a gestão, mas também integre esses espaços de participação aos processos de construção do sistema. Você ter ali uma conferência acontecendo, quantas vezes em Belo Horizonte, sabe, Tamara? A gente tinha vários conselhos, sob a minha gestão ali eu acho que 12 conselhos, se não me engano. Sério, 12 conselhos. Não sei. A gente sempre criava uma agenda, que eram 3 secretarias. Bastante, a gente sempre criava uma agenda muito compartilhada com os conselhos, e mesmo nos assuntos mais polêmicos, assim. A gente fazia e deixava claro, usava o espaço conselho para deixar claro por que uma decisão ou outra foi tomada. Sim. E também... Aí uma coisa importante, respeitar o caráter deliberativo dos conselhos. Isso é uma questão importante, porque assim a gente está protegendo de fato os SUAS e está protegendo a proteção social no Brasil. Sim, exatamente, concordo plenamente. E qual que vai ser a sua frase de efeito para hoje? Então, minha frase vai ser a seguinte, já que eu falei que o conselho, esses espaços protegem os SUAS, eu vou falar uma coisa assim bem assim... Fala pra mim. Se o SUAS fosse um bombom, o espaço de controle social, a participação social seria a embalagem, né? Seria ali aquilo que protege, que dá a cara, né? E até que dá ali eventualmente a forma, né? Então, olha só que profunda essa frase, hein? Se o SUAS fosse um bombom, a participação social seria a embalagem. Nossa, gostei. E você? Gostei. E você? Agora eu quero saber a sua frase. A minha frase... Olha, eu penso que a participação social, ela é um direito do usuário. Então, que a gente pense nisso como um dever nosso, sabe? Um dever enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, enquanto gestor, de fazer com que as pessoas participem, de incentivar que essas pessoas participem, de trabalhar para que elas tenham voz, sabe? Sim. Porque é assim que se constrói política pública, né? Escutando. Então, que cada vez mais a gente possa fomentar espaços de escuta nos diferentes serviços, assim. Então, por exemplo, vamos já jogar para outro lado agora. Jogar para um lado de um acolhimento institucional. No acolhimento institucional, costuma ter uma reunião onde a gente, enquanto coordenadora, técnico, chama os usuários para eles falarem o que eles querem daquele acolhimento, o que está bom, o que está ruim. Então, participação social é desde o micro até o macro. Então, é chamar o usuário para opinar ali no planejamento de um grupo, é chamar o usuário para opinar nas regras de convivência de uma unidade de acolhimento, é participar de uma conferência, né? Total. É tudo.
tudo, assim. Agora, só para fechar, quando você estava falando, né, das suas palestras, eu lembrei da primeira vez que eu palestrei numa pré-conferência, e aí eu vou contar mais um caso. Adoro contar casos. Esse caso foi o seguinte, eu tinha acabado de virar coordenadora aqui em Belo Horizonte, no CRAS, e aí a Magali... Nossa, Magali. Quem sabe Magali não vê esse podcast? Ela era gerente da Proteção Social Básica e eu tinha trabalhado com ela como técnica. E aí, de novo, né, a gente falou isso no episódio 1 da nossa trajetória, sempre sendo a mais nova. No episódio 1 a gente falou um pouco da nossa vida, tá? Se você não viu o episódio 1, veja o episódio 1. A gente falou um pouquinho da nossa trajetória profissional lá. E aí, eu era a técnica mais nova da gerência da Proteção Social Básica, depois acabei me transformando em coordenadora, porque a Magali via em mim algo que eu não via. E aí, virei coordenadora, tô lá, trabalhando, toco o telefone, Tamara, Magali. Aí eu, vou ir atender. Aí a Magali, que era gerente, falou, eu tenho convite para te fazer, eu quero que você fale na pré-conferência e tal. E aí eu fiquei pensando assim, gente, mas por que eu? Tem tanta gente melhor que eu? Por que eu? Mas eu só pensei. Na hora eu falei assim, claro, Magali, é uma honra pra mim falar. Nossa, muito obrigada. A lágrima até escorrendo no canto do olho. Claro, é uma honra, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu fiquei assim, ai meu Deus. Aí eu falei, não, Magali, com certeza vai ser uma honra. E eu pensei só assim, nossa... E agora? Mas aí ela foi e falou, olha, a apresentação já está pronta, é a mesma apresentação para todo mundo que vai falar nas pré-conferências e etc, eu vou te mandar a apresentação e você vai apresentar do seu jeito. Aí ok, ela me mandou a apresentação e eu fui lá falar do meu jeito. No que eu falei do meu jeito, eu fiz muitas perguntas. Vocês conhecem não sei o quê? Sim ou não? Levanta a mão. Não sei o quê. Não. Então, toda hora eu fazia pergunta para as pessoas que estavam lá participando. E aí, finalizou... As pessoas gostaram, né? Falei desse jeito aí que eu falo, que é um jeito simples mesmo. E aí, uma gerente famosa, assim, veio conversar comigo. E aí ela falou assim, não te conhecia, Tamara, prazer, eu já conhecia ela há muito tempo. Lógico. Aí ela falou, olha, eu fui em várias pré-conferências e você tá de parabéns, essa daqui foi a melhor que eu fui. Você conseguiu fazer as pessoas participarem, as pessoas ficaram prestando atenção, você envolveu eles, ou seja, colocou o assunto em comum, né? Sim. Então, nesse dia eu fiquei bastante feliz com esse elogio e aí compartilhei isso com você, porque se você for palestrar em algum lugar, se você for conduzir um grupo, né, é sempre ter cuidado para escutar. Então, colocar o usuário para participar, fazer perguntas, fazer eles falarem, sabe? Sim, acho que esse é um tema para o próximo podcast, assim, como conduzir e o que é importante na condução de grupos e como traduzir, aí é uma outra polêmica, porque o nosso sistema é cheio de termos técnicos, né? Sim, muito. E aí a gente precisa de qualificar isso. Bom, acho que a gente tem que encerrar esse episódio aqui, correto? Iremos para o próximo. Toda semana tem episódio novo, tá? Toda quinta-feira, meio-dia, a gente posta aqui episódio novo. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal do YouTube ou no Spotify, se inscreve. Curte também, que é bom para dar uma incentivada pra gente, tá? Dá 5 estrelinhas. Compartilha com alguma amiga ou amigo que trabalha no SUS e que pode gostar também. Qual que é seu arroba, Maíra? O meu arroba é @Maíra Colares, Maíra com I. E o seu? O meu é @Tamara.almeida.ss. Se você ainda não segue a gente, segue a gente lá. Exato. A gente deixou um formulário aí pra vocês também. E tem presente no formulário, né? Exatamente, tem presente no formulário, porque ao responder o formulário, você acessa uma pasta que tem vários presentinhos lá para vocês aplicarem no dia a dia e para o trabalho do SUS ficar mais fácil. Então, vai lá e acessa o formulário, responde e a gente quer que vocês contribuam com temas. Também façam sugestão de temas lá no formulário. E nada, isso é participação também. Exatamente. A gente quer vocês participando aqui com a gente. Ó, um beijo no coração de vocês, tudo de bom. Até o próximo Papo.Suas. Beijo e ó, vamos terminar brindando aqui, ó. Ah, boa! Tchim, tchim. Temos caneca do Papo.Suas.